Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança. Mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Por isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Mestre Jesus, nós estamos aqui na sua casa, reunidos em seu nome, pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que nos envolva com as suas bênçãos de amor, com as suas bênçãos de paz, que possamos nesse momento sentir a sua presença junto a nós, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos equilibrando, nos ajudando para que possamos seguir na nossa caminhada, sempre rumo à nossa elevação. Queremos nessa noite contar com a presença dos benfeitores amigos, do benfeitor espiritual dessa casa, que esses benfeitores possam intuir o nosso palestrante, que a sua mensagem possa chegar junto a nós. E com a presença de Jesus, com a presença da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E é com muito prazer que a gente recebe mais uma vez o Carlos Doutor. Seja bem-vindo. Muita paz e muita luz a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso poder e guia, nos ampare, nos proteja, que possamos estar aqui de corpo e alma
para que possamos absorver o máximo da lição que será ministrada aqui hoje, que nada mais é um compêndio das lembranças das mensagens do Cristo de quando aqui conosco ele esteve há 2000 anos. Então, nesse contexto, nós entramos primeiramente em agradecimento a Deus, o dono da vida, aquele que criou tudo e todos nesse universo fantástico, maravilhoso, e a Jesus, nosso modelo e guia, concedido por Deus, que ele viesse aqui para trazer para nós um divisor de águas entre a justiça e o amor, aos espíritos amigos que estão conosco o tempo todo, os nossos sonhos guardião, e sobretudo a concessão divina por ter concedido a Allan Kardec estarmos conosco, trazendo para nós uma visão plena, maravilhosa da nossa realidade sublime dentro da existência humana. É esse o propósito da doutrina espírita, que veio fazer com que o homem não mais caminhe diante da vida humana sem um norte justo, real e sublime diante da divindade que está dentro de cada um de nós. E a doutrina espírita, ela trouxe para nós uma visão fantástica. Esse livro, Pensamento e Vida, tem essa jovem aqui numa encruzilhada, numa bifurcação, e onde nos ensina nós a escolher o caminho que a gente quer seguir. Se é somente da matéria, se é somente do espírito, ou se é dentro da dualidade que está intrínseco dentro de cada um de nós. E para que nós possamos processar em nós a nossa evolução espiritual, nós trouxemos desse livro a lição número 18, intitulada Sociedade. E a primeira parte, que serve de introdução, a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, espírito com letra maiúsculo, em processo de evolução e isolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Então, nós, no contexto da sociedade, nós só defrontamos diante de nós aquilo que está dentro de nós mesmos. Dentro desse contexto, vale uma reflexão muito grande. E Emmanuel coloca para nós floresta, floresta de criações mentais. Vocês conseguem imaginar o que o pensamento de um, de outro está flutuando, pululando aqui nas esferas dimensionais, da quarta dimensão, quinta dimensão, ou sexta dimensão, ou sétima, oitava ou nona dimensão, e já está sendo vinculada nesse planeta Terra por merecimento dos habitantes e do próprio planeta Terra, que também está em evolução, e que o convite do planeta Terra para cada um de nós, que nós também processamos através da sociedade a nossa evolução, através do isolamento, que é eu, você, ou nós, eu isolado de vocês. Isto não mais é necessário, porque estamos na era da luz. Na era da luz, tudo funciona de acordo com os nossos padrões vibracionais. Se nós estamos no mundo espiritual, com certeza nós estaremos numa faixa vibratória e nós nos encontraremos nessa faixa vibratória somente aqueles que pensam e agem igualzinho a gente. Legal, né? Beleza, né? Mas quando você entra no campo tridimensional, aí o bicho complica. Aí pega um pouquinho. Aí pesa um pouquinho e a gente precisa de vigiar 24 horas para que nós não venhamos cair, resvalar em pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, que Emmanuel vai trabalhar nesse capítulo hoje, desse livro que eu aconselho cada um de vocês ir correndo amanhã cedinho, 6 horas da manhã, já vai na livraria, já fica lá de prontidão, esperando para comprar esse livro, que vale a pena, que é um livro de cabeceira. Quando eu estou assim chateado, eu estou vontade de matar algum, pelo menos 10, eu pego esse livro e sabe?
Tem dia que assim, dá vontade de matar os 10. Não dá? Hoje, se você viu a esposa trabalhando esse menino hoje, mesmo, de manhã, né? E eu não tinha vontade de matar nenhuma pessoa hoje, cara. Nenhuma pessoa. Eu acho que foi a espiritualidade que veio trabalhar para que eu possa estar em estado vibracional, para que eu transmita a cada um de vocês mentes humanas e espíritos conscienciais na esfera cósmica aquilo que cada um de nós precisa, inclusive eu que estou falando, traduzindo as mensagens da espiritualidade amiga, né? Então, isolamento. Não dá mais para a gente pensar como o outro, né? Eu não posso olhar para o outro como se fosse separado de mim. Porque cada um de vocês, nós estamos formando um corpo celular dentro de nós mesmos. Assim como o cosmos está dentro de nós, nós também estamos inseridos no cosmos divino, para que nós possamos ser construtores da seara crística nesse planeta maravilhoso que nós chamamos de Terra. Fantástico, né? Se eu disser algo, às vezes a minha fala é meio rápida, se vocês não entenderem, levante a mãozinha que eu paro e a gente deixa vocês perguntarem, né? Então, aí dentro, os princípios da ação e reação funcionam exatos, né? Quando eu reajo, eu projeto meu campo vibracional, meu campo mental para aqueles que estão vinculados, né, na sociedade de nossa atual existência. E com certeza o bumerangue irá voltar para mim de acordo com aquilo que eu projetei para cada um de vocês. E isso é fantástico. Quando a gente conseguir entender isso em profundidade, nós vigiaremos o pensamento 24 horas por dia, porque os nossos pensamentos é campo de energia que nós projetamos para o universo. E ele vem de volta para cada um de nós. As pátrias, aqui cabe uma vírgula, pátria é nação, países, né? Grandes matrizes do progresso constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para outro, conforme se lhe faz ou precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Bom, então, pátria, né? Eu assim, eu estou com 65 anos agora, amanhã eu vou fazer 66, então já estou, né? Ainda bem que não tem meia, né? Eu não vou chegar lá, né? Senão eu não gosto dele, não. Então, dentro desse contexto da gente viver em sociedade, viver em comunhão, nós temos cada um de nós as nossas necessidades de acordo com os nossos interesses e os nossos sentimentos. As nossas emoções, os nossos pensamentos estão atrelados naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto e naquilo que eu desejo. E muitas das vezes eu preciso de mudar de país, porque a gente é um espírito fogoso, você quer progresso. Então a gente, na sociedade brasileira, a gente não trabalha a nossa intelectualidade, a gente às vezes inveja aqueles países onde o desenvolvimento intelectual está muito avançado, onde tem os campos tecnológicos que fazem com que o planeta evolua em escala gigantesca, né? Podemos citar os Estados Unidos, o Japão e alguns outros países aí, que traz para nós um escopo de existência mais digna e mais serena, dentro do conforto daquilo que nós precisamos para acelerar a nossa evolução. Não para nos subjugar, não para nos distrairmos daquilo que a sociedade nos proporciona. Então, autoeducação. Por que eu estou nesse contexto de ser brasileiro e o outro ser americano, o outro ser japonês e alguns
ter um privilégio de ter uma cultura melhor do que a nossa. Isso é culpa de quem? É culpa de algum governo? A culpa está dentro de cada um de nós. Daquilo que nós desejamos, daquilo que nós buscamos para o nosso aprendizado espiritual, né? Então, eu, por exemplo, eu fui criado e, assim, com raiva dos americanos, porque o americano é muito inteligente, uma cultura muito grande, eles subtraem mentes intelectuais de outros países para lá, que lá são mais bem remunerados, e com isso a gente vai ficando à mercê de uma coletividade, às vezes não muito desejosa de trabalhar o seu intelecto, desenvolvendo ao mesmo tempo dessa intelectualidade a asa do conhecimento e posteriormente a asa do amor, que é o objetivo de cada um de nós estarmos envergando uma roupa carnal para que nós possamos trabalhar a nossa evolução. O lar coletivo definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos. Então, o que é um lar coletivo? Aonde começa a nossa coletividade? A nossa coletividade começa dentro do próprio lar, entre esposa, esposo, filhos, pais, mães, irmãos, e aí estende para o bairro todo, né? A coletividade nossa mais próxima é o nosso bairro, onde nós estamos em afinidade, nós estamos afins dentro do bairro, tem os mesmos pensamentos, as mesmas vibrações, as mesmas conquistas. Se você for observar nos vários bairros de Uberlândia, você vai observar que essa degradação de classe social, né, as mais abastadas, as medianas e as mais atrasadas um pouquinho, também, mas com o objetivo de evolução. Cada um de nós, do mais inferior ao mais superior, a gente trabalhar a nossa evolução. E para isso existe o quê? As emoções e os pensamentos. O que são as emoções e os pensamentos? Onde é que elas estão ligadas? É uma pergunta, quem quer responder? O que move? O que me faz mover diante da sociedade? Não são as minhas emoções? Os meus pensamentos? Ninguém quer falar, né? Aqui são todos tímidos, não são? Timidez, às vezes, atrapalha a nossa evolução. Viu? Às vezes a gente tem que ser meio atrevido. Tá? Tem que ser atrevido e perguntar. Quem pergunta, acho que as emoções e os pensamentos, eles nos conduzem, nos levam às atitudes. Então, dependendo das emoções que você tem, vai ter uma determinada atitude. Os pensamentos também te influenciam muito na atitude que você vai tomar. Então, se você está emocionalmente afetado, seus pensamentos tendem a ter ou a te levar a atitudes condenatórias ou não, impulsivas ou não. Então, eu acho que pode entrar nisso aí. Isso, muito bem. Então, emoções e pensamentos está dentro daquilo que eu gosto, daquilo que eu desejo. E se eu, às vezes, eu recebo uma vibração de alguém, eu caio no meu padrão vibratório, então a minha tendência é ficar um pouquinho irritado, ficar nervoso, ou degladiar com alguma pessoa, por causa daquilo que me foi oferecido, né, pela minha ótica visual, e que ele não me agradou. Às vezes me afeta. Aí, os meus chakras inferiores, que é do estômago para baixo, né? Do estômago para baixo, nos prende, nos encoleriza, né? Faz a gente criar ondas ilusórias de ódio, de vingança, de sessões e de crimes, e que às vezes atrapalham a nossa evolução por bobagem, bagatela. Por quê? Orgulho ferido. Todos nós somos orgulhosos. Não adianta falar. E esse que vos está falando também é muito orgulhoso. E eu tenho que trabalhar muito isso, porque senão eles me passam a rasteira. Porque quem fala que não é orgulhoso, está pior, porque ele é orgulhoso e não sabe o que é. Aí é complicado.
Se você é orgulhoso e fala que não é orgulhoso, está complicado. Eu sou orgulhoso, eu reconheço que sou orgulhoso, e só que quando eu me pego excitando o meu orgulho, eu para, espiritualmente falando, né? Para, não é por aí, o caminho não é esse. O que eu tiro de aprendizado nesse relacionamento, nesse diálogo que eu tive com meus irmãos? Aí você vai aprender, aí você vai autoeducar para que você possa não perder muito tempo na sua existência humana, degladiando consigo mesmo. Porque a sociedade, olha lá, floresta, né? Floresta de criações mentais. Então, eu só recebo de vocês aquilo que me incomoda em mim mesmo. Olha a importância de você entender isso. Eu só recebo de vocês aquilo que me incomoda dentro de mim mesmo, que me serve, cada um de vocês, para que eu possa despertar para a minha grande necessidade. Qual que é a minha necessidade? Qual que é a minha verdadeira identidade? Alguém já me ouviu falar nesse passado? Alguém já ouviu falar? Já viu eu dizer ou falar alguma palavra de espiritualidade aqui? Vou fazer a pergunta. Qual que é a nossa verdadeira identidade? Fiz a pergunta que daí passar contigo. Alguém lembra? Espiritual. Hã? Espiritual. Espiritual. Nós somos espíritos? Somos. Tem certeza? Tem. Hã? Por que você sorriu? Porque ele é alegre. Né? Não, brincadinha, tá vendo? Você, quem falou que será que eu falei uma besteira, né? Nós temos que ter condição daquilo que nós falamos, né? Eu sou espírito mortal, fala. Eu sou espírito imortal. Eu sou o quê? Eu Espírito sou imortal. Espírito imortal. Então, essa é a nossa verdadeira identidade. Então, não pense que o túmulo vai ser o fim da nossa existência, tá? Vai ser não. O problema vai começar depois. Depois. Se nós não trabalharmos na autoeducação, eliminando de nossos corações as nossas ilusões, as nossas ondas de vingança, de ódio, de dissensões, de crime, aí, quando o carteiro chegar, como é que você chama? Rafael. Rafael, você é um espírito que nós chamamos de Rafael. E você pode me chamar um espírito Carlos, que está habitando essa vestimenta carnal. Entendeu? Eu espírito, saúdo você em espírito. Combinado? Tá. Fechou? Então, a nossa verdadeira identidade é espírito. Nós somos espíritos. Por isso que estamos habitando uma existência carnal, para que nós possamos ser criadores do mundo, porque Deus assim nos concedeu a cada um de nós trabalharmos a nossa evolução. Que seria muito fácil para Deus criar todos os robozinhos, né? Um robozinho todo bonitinho, vai trabalhando, andando, sem pensar, sem raciocinar, só fazendo amor, só construindo, entendeu? Sem ter razão para tudo aquilo. Nós precisamos entender o propósito divino em nossa existência humana. Em nossa existência humana. Se nós não entendermos isso, vai ser complicado, né? Então, berço e túmulo, né? Berço e túmulo. Aonde que começa a nossa vida? Hã? Aonde que começa a nossa vida? No ventre. Isso é uma pegadinha, hein? No ventre. No ventre? É? Ali já começa a vida. No ventre, tá concepção. bom. Você foi lá, você é casada, né? Não. Não? Já foi casada? Sim. Tem filhos? Não. Não tem filhos? Eu já tive. Já teve, né? Ah, bom. Então tá. Então, a nossa, quem vai, como é que você chama, jovem? Cleo. Cleo. Alguém vai junto com a Cleo, né, nessa concepção de que a vida começa no ventre? Quem concorda, levanta a mão. Tá? Ninguém levantou a mão. Você está? Como é que Estou faz? aprendendo, evoluindo. Então, aquele serzinho que está lá, foi o homem ou mulher, foi lá, namorou, e teve aquela união, e teve ali aquele esperma entrando no óvulo, começou a gerar um ser ali. A vida começa ali? Sim. Não. A vida humana, sim. Mas nós somos humanos? Não, Nós estamos humanos. Então, quem é que está habitando
aquele corpinho que está lá pequenininho, né? Tem uma essência divina ali, dando vida para aquele ser onde terá um pai e uma mãe para que ele possa trabalhar a sua evolução. Bom, então, por que eu digo isso? Porque nós precisamos olhar para os nossos filhos como um espírito que vem nos ajudar, ou eu ajudá-lo na sua evolução espiritual. Então, eu recebo no meu ventre um espírito onde eu darei a ele um corpo físico para que ele possa, junto conosco, trabalhar a nossa evolução em seios familiares. Olha que legal! A concepção, a nossa mente faz assim, ó, ela abre modos de entender a vida. Porque nós achamos que começamos no berço, né? Não é? Qual que é o contrário de morte? Hã? Vida. Não. Quem falou vida aí? Eu. Quem? Você? Vida não é. Só morre aquele que nasceu. Vida. O espírito não tem vida. Isso é um ensinamento, hein? Tá? Então, obrigado pelo você me ajudou. Então, o espírito, ele tem na sua essência, vida. Vida plena. Vida sem sofrimento. Vida sem dor. Não tem fim. Entendeu? Ele foi criado por um momento, por Deus. E a partir do momento que ele foi criado, ele é infinito. Assim como Deus o é. Só que nós fomos criados. Né? E Deus não. Então, essa é a concepção. Então, só morre aquele que nasceu. Se você não quiser morrer, é só não nascer. Não quer morrer? Não quer morrer, não. Então é só não nascer. Não nasce. Então, mas e evolução? Como é que é evolução? Vou ficar só nas colônias espirituais trabalhando na evolução? Vou aprender? Vou. Mas um trabalho que numa existência que eu dou um salto quântico de 50 degraus, no mundo espiritual eu dou 2. Porque não tem a experiência do degradando, olho por olho, dente por dente, entendeu? Amor por amor, né? Reflexos daquilo que eu sinto por dentro. Nós precisamos disso. Muito bem. Por isso, a existência humana. A existência humana num corpo carnal é exatamente um processo de evolução quântica dentro de cada um de nós. Sobretudo na área da luz. Sobretudo agora, na área da luz, em que a gente temos informações fantásticas e maravilhosas para que nós possamos, através do conhecimento, tomar resoluções dentro desse novo conhecimento para que possamos chegar no objetivo o mais rápido possível para alçarmos definitivamente um voo que Deus aguarda dentro de cada um de nós. Que nós possamos construir novas galáxias, novos mundos, né? Atingida a época da aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação, na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta. E basta, às vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes, purificar sentimentos na construção de nossos destinos. Então, se eu não entendo por que eu estou hoje irritado, se eu não entendo por que hoje eu estou nervoso, se eu não entendo hoje por que eu estou com vontade de matar alguém, se eu não entendo hoje por que eu peguei o carro e eu estou com vontade de fazer dele uma arma, eu estou perdendo tempo nessa existência humana. Eu estou, como no contexto atual, como um androide agindo impulsivamente, sem raciocinar sobre o comando de Deus, porque é que Deus está colocando pessoas tão difíceis diante de meus olhos. Quantos de nós não foi tirando 1000 anos atrás? Quantos de nós não degladiou nas cruzadas, no cristianismo vencedor, lá indo
para a Palestina, para degladiar, para defender as terras sagradas. Quantos de nós? São Francisco de Assis é uma mensagem bonita de São Francisco de Assis. Alguém já leu aquela mensagem lá? Fantástico. Né? Ele foi para ir para cruzada. Ele falou assim: eu primeiro cabelo, não, tem algo errado, não dá não. Não vou fazer isso não. Voltou para trás. Seu pai, o Bernardone, expulsou ele de casa. E ele fez questão de tirar a roupa do corpo, sendo pelado. Peladão. Foi ser um trabalhador do Cristo. Saiu nu. E o pai era, ó, tinha uma graninha boa, dá para passar uma existência fantástica, na verdade. Ele abriu mão de tudo. Porque os conceitos de vida dele eram totalmente diferentes dos seus pais, dos seus genitores. Porque ele já tinha a percepção da sua dualidade. Qual que é a nossa dualidade? Né? A encruzilhada. Qual que é a nossa dualidade? Espírito ou matéria? Qual que é? Espírito e matéria. Quando eu descubro que eu sou espírito, porém habitando uma vestimenta carnal, eu tenho a minha dualidade, eu tenho que ser trabalhada duplamente. Eu tenho que atender às necessidades da matéria e tenho que atender às necessidades do espírito imortal. Eu tenho que atender às necessidades da minha existência física e da essência divina que está fazendo esse corpo físico se movimentar, que é o espírito de cada um de nós. Legal, né? Olha que responsabilidade, hein? E o espírito, hein? Qual que é a verbalização do espírito? Pensamento. Fala, Júpiter. Já foi. Fala, já voltou. Rápido. Agora, se você pensa como matéria, aí é bem devagarinho, né? Ai, meu filho está fazendo 36 anos, está morando nos Estados Unidos. Ele fortão, bonitão, né? Ele ficava, antes de casar, ele ficava na frente do espelho e ficava assim. Eu passava para ele: quem vive para o corpo, vive para a morte, né? Sai correndo. Aí ele, como é que você falou? Quem vive para o corpo, vive para a morte. Por quê? Olha que essa assim não é lógico isso. Quem vive para o corpo, vive para a morte. Por quê? Vai chegar a hora do túmulo. Se ele vive para o corpo, ele vai querer reaver o corpo que está no túmulo. Olha que interessante, hein? Olha que beleza. Mas quando eu penso que quando eu coloco na minha cabeça que eu sou um espírito imortal habitando no vestimento carnal, eu sei que quando chegar ao túmulo, eu estarei apartado, eu estarei livre, fora da minha existência corporal e irei exercer a plenitude do meu ser espiritual. E olhando para trás, não terei vergonha de quem quer que seja, que tudo que passou diante de mim foi um estado emocional tão importante, onde eu distribuí amor, serenidade, equilíbrio, às vezes raiva, mas a raiva ela vem, mas logo você recupera: não, esse não é meu estado mental, eu volto para vibrar em espírito consciencial, consciência cósmica. Então, nessa existência, na era da luz, nós teremos a obrigação de trabalhar a nossa consciência cósmica, para que nós não venhamos resvalar em dores profundas, reencarnar novamente. Eu tenho certeza, sem medo de errar, tenho certeza, que os homens aqui hoje foram mulheres ontem. E que as mulheres hoje foram homens no passado. Eu tenho certeza que os ricos hoje foram pobres ontem. Os empresários hoje foram empregados ontem. E estamos trocando de papéis em nossa sociedade para que nós, através dos valores intrínsecos dentro de cada um de nós, eu possa respeitar o homem, a mulher, o rico, o pobre, o branco e o negro, sem criar dissensões, sem criar atrito por diferenças de raças sociais ou de posição social. Isso é muito importante nós entendermos isso. Desta forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória, abriu parece aqui,
da personalidade humana, ilusória personalidade humana. Então, a ilusão dos títulos que nós temos, os títulos acadêmicos, né? Doutor em medicina, doutor em advocacia, engenheiro, entendeu? Os mais variadas profissões hoje são só processos evolutivos e cada um de novo na sua responsabilidade de doutor, ou de trabalhador, ou de empregado, ou de limpador de rua, é somente um processo de autoeducação para que nós engateamos de vez, né, saiamos de vez das esferas escuras, das vestimentas carnais, em termos bem escuros de animação, de instintos tenebrosos que nós ainda carregamos dentro de cada um de nós. Muitos de nós ainda temos instintos ainda selvagens ainda dentro de nós, e muitas das vezes nós estamos de pé erguido, mas nós às vezes agimos como verdadeiros animais carnívoros, né? E temos que estar vigilantes e entender que esse processo é um processo de despertar do homem animal para o homem angelitude. É esse processo, né? Então, a supremacia do ouro, né, é uma ilusão que alguém já viu ser enterrado com ouro? Tem alguns milionários que já vimos aí que pediram para ser enterrado dentro do próprio carro, lá nos Estados Unidos, né? Aí ele está gerando para ele sofrimentos terríveis, porque o carro dele é blindado e para a energia chegar lá e tirar aquela energia vai demorar um tempinho, mas vai ser tirado. Nem uma ovelha se perderá. Nem uma ovelha do nosso Pai se perderá. Jesus chegando com o rebanho lá e notou que uma ovelha estava desgarrada. Ele deixou o rebanho e foi atrás da ovelha desgarrada. Foi buscá-la. Foi buscá-la. E quem que é essa ovelha desgarrada? É cada um de nós que estamos no nosso campo vibracional de, vamos lá, de ódio, de ilusões, de vingança, de dissensões, de crimes, que precisa ser tirado dentro de cada um de nós. Então, esse processo, que é um processo de despertamento, não podemos colocar como pessoas ruins, pessoas pecadoras. Nada disso. Tudo isso no passado está nos servindo hoje para que nós não cometamos os mesmos erros lá no passado. Então, é um aprendizado. Então Deus não olha para a gente como um pecador, como um ser ruimzinho. Não existe isso. Colocar na nossa cabeça e nós temos que eliminar de nosso ser. Muito bom. Recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. A minha necessidade é a mesma da sua, da sua, de cada um de nós. Os olhos tristes que eu vejo aqui é tudo uma necessidade de amor. De amor. Cada um de nós temos necessidade de ser amado. Cada um de nós temos essa necessidade de ser amado. Só que a gente quer que o outro me ame, mas eu não faço nada para mal. Não dá certo. Não funciona. Então, eu só recebo do outro o que eu dou. Quando eu tenho amor, eu projeto amor. Quando eu entendo que cada um é espírito imortal, eu olho para cada um como espírito imortal, ou algoz, ou vítima. O que eu vou trabalhar no meu interior? As minhas emoções e os meus pensamentos. Para que eu não transmuto, para que eu não deixe essa energia ficar chumbado na mãe terra e que vai ser difícil sair dessa energia. Então eu posso, através dessas emoções, desses sentimentos, eu transmutar essa energia para o chakra superior, que começa no coração. Para o laríngeo, para o frontal e para o coronário. Depende de cada um de nós fazermos isso. E quanto mais nós fazemos isso, menos dificuldade você terá em nossos relacionamentos, em nossa sociedade. Muito bom. O relógio tem que estar lá na frente.
Bem grandão. Bem grandão. Tá grandão, não. Fica a sugestão aí, viu? Pra quem quiser dar um relógio bem grandão, e um de letra bem grandão. Viu? Muito bem. Então, dá tempo aí. Então nós precisamos trabalhar o perdão recíproco. Como é que eu vou perdoar você? Uma fala que você teve comigo, sendo que eu me odeio. Sendo que eu não gosto de mim. Eu não gosto do reflexo daquela imagem diante do espelho à minha frente. Eu não consigo olhar no olho que me representa a minha alma. Eu tenho vergonha. Eu não encaro. Encare você. Já tem esse teste, acho que eu não sei, acho que já. Então, chega na frente do espelho e olha no teu olho. Fique olhando um minuto. Fique olhando a sua imagem, olhando no teu olho no espelho. Melhor ainda. Olha na tua esposa, chega na minha esposa, põe a cadeira de frente e fica de frente olhando para ela, sem falar nada. Um minuto. Faça esse teste. Quanto tempo está casado no carro? Quanto tempo? Oi? Quanto tempo casado? 54. 84? 54. Ah, 84. Tá. Então, chega em casa e faz o teste. Depois você me conta que eu vou voltar aqui em outubro, tá? Se eu não estiver desencarnado, em outubro eu venho aqui e vou te perguntar. Eu fiz esse teste, né? Olhando a minha esposa, aí nós olhamos assim, aí começou a dar uma tremedeira, minha vontade de ir já no banheiro dar uma mijadinha, né? Aí ficou assim, não aguentei 20 segundos. Filho, você tá rindo, né? Você tá rindo, né? Faça esse teste, faça esse teste, para vocês verem. O tanto que é difícil você encarar o nosso espelho. Encarar o nosso espelho não é para qualquer um não, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Você já imaginou o Alexandre Moraes olhando no espelho para ele mesmo, né? Olhando. Um minuto. Sem falar nada. Freando os pensamentos. Ah, vai beber água, né? Apertou, né? Muito bom. Então, faça isso para você ver. Nós precisamos trabalhar o auto-perdão. 24 horas por dia. Porque se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar o meu semelhante? Não tem como, não tem jeito. Eu vou ficar travado na minha existência humana sem evoluir. Eu estou ali perdendo tempo nessa existência fantástica, no terceiro milênio na área da luz, habitando o planeta Terra em Uberlândia. Uberlândia, vou te falar a verdade, hein? Eu vou falar uma grande verdade para você. Uberlândia é o altar do céu. De tão bom que é. Viver em Uberlândia hoje é um privilégio. Quem nasceu em Uberlândia aqui, levanta a mão. Nossa, poucos, hein? Uberlândia está cheio de bastardo, né? Eu nasci em Uberlândia. E nascer em Uberlândia é coisa fina. Tem que ter merecimento. Tem que ter merecimento. Aí a gente é tão bonzinho, né? É tão bonzinho, tão flexível, que deixa as pessoas de Sacramento chegar. Você é de onde? Franca, né? Franca sabe melhor. A senhora é de onde? Uberlândia, né? A senhora é de onde? De Araguari. Araguari, tá vendo? Araguari. É um bairro cheio de Uberlândia. Eu amo. Pode até ser. O dia que vocês conseguirem, pode ser. Mas vai demorar. Parabéns, gostei. Muito bom. Muito bom, né? Que legal. Trabalhar o auto-perdão. Trabalhe o auto-perdão. Mas trabalhe olhando com você mesmo, primeiro, né? Olhando para você. Se você conseguir ficar um minuto olhando no espelho, aí você começa. Se você conseguir ficar, você vai falar assim, depois de um minuto, eu sou luz. Você está reconectando com a sua identidade espiritual. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Luz eu sou e luz eu quero dar. Luz eu sou e luz eu quero dar. Assim, com muita serenidade, querido. Depois de vários meses, depois que você repetindo essa frase, olhando no espelho, você vai colapsar a tua matéria física com o seu eu divino.
com o teu espírito, né? Você vai sentir um colapso quântico, você vai sentir toda a energia de você mesmo, do eu divino, com você mesmo, matéria. É uma coisa grandiosa, coisa maravilhosa. Eu estou falando, estou arrepiando aqui agora, sinto toda a energia. Isso é patrimônio de cada um de nós. Isso nos pertence. E que foi nos tirado. Muito bom. Então vou pular aqui umas partes aqui, senão a gente não vai dar tempo. Eu vou no último parágrafo aqui, para a gente dar uma fechada aqui com chave de ouro. O último parágrafo não pode deixar passar em branco. Alguma pergunta? Bom, em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Olha que legal, olha a colocação de humano. Né? Em todas as épocas, mesmo aquela da barbárie, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, na Idade Média, nas cruzadas, em todas as épocas de nossa sociedade, o homem é um filtro do espírito imortal, que é a nossa identidade, que é o nosso ser sublime, que vai sobreviver sobre todas as intempéries do mundo, todas, sem exceção, todas as intempéries do mundo, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança, na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou comum, ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução, que é colocada por Deus, o nosso Criador. Ele nos deu as diretrizes de nós criarmos a nossa própria evolução, de nós, através da consciência plena, da nossa energia cósmica, a gente poder alçar voo diante do conhecimento e do amor, em cada relacionamento, em cada situação, em cada conflito, em cada ato de amor, em cada silêncio, em cada fala, em cada pensamento, nós projetamos o eu divino, da existência humana, para que possamos trabalhar em plenitude, em harmonia. Eu não mais vejo o outro, eu vejo irmãos em Cristo, trabalhando em humanidade, para que nós possamos juntos formar uma grande pleiade de espíritos construtor no caminho do bem e do amor e da fraternidade. Porque esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. Não podemos deixar que ninguém destrua isso dentro de nós. Então, qual que é o nosso projeto de vida? Ser um trabalhador universal, através do amor. Somente através do amor. E quando esse dia chegar, nós olharemos cara a olho, nós iremos ver seres conscientes, plenos, serenos e confiantes, e não se julgando e não condenando nem a mim e nem a ninguém, porque estamos na plenitude do amor divino. Que assim seja. A minha reclamação, ameaça? Ou fale agora, porque para assim. O menino ameaçou, sentar-me aí. Obrigado. Obrigada.